Capítulo 3. O que não fazer? Muito do conhecimento que tenho e que compartilho com meus leitores, alunos e clientes foi aprendido a partir de reflexões sobre os erros, tanto meus quanto de pessoas que conheci. Mais do que um bom aluno, considero-me um curioso observador que tenta traduzir nas letras as conclusões de suas observações. Os livros que escrevi anteriormente estimularam milhares de pessoas a me enviarem dúvidas, muitas das quais vieram repletas de exemplos retratando a situação financeira de típicas famílias de todas as classes sociais. Confesso que algumas dúvidas foram tão frequentes que cheguei a manter uma espécie de manual com respostas semi-prontas, onde eu apenas personalizava os cálculos e comentários de acordo com a situação levantada pelo questionador. Como aconteceu nos livros anteriores, chegou um ponto em que responder a todas as dúvidas tornou-se uma tarefa humanamente impraticável, e então resolvi elaborar um livro sobre aquelas mais frequentes, exatamente esse que você ouve agora. Para não perder o costume, decidi apresentar algumas de minhas conclusões a partir dos erros que encontrei com maior frequência, entre as perguntas que recebi. Há alguns pitorescos, mas há também atitudes tão comuns que sequer são percebidas como erros pela maioria das pessoas. Ouça a seguir e entenda o que quero dizer. O que não fazer? Item A. Ter uma única fonte de renda. Meu marido e eu contamos apenas com a renda dele, que é pouca, mas suficiente para manter nossa família com as contas em dia. Como eu me dedico apenas ao nosso lar e aos nossos filhos, pensamos em conciliar a rotina da casa com a carreira de investidora, para ajudar a garantir nosso futuro. Por onde devemos começar? Renata, Ribeirão Pires, São Paulo. Não é o propósito desse livro tratar de planejamento financeiro ou familiar. Isso já foi feito em outras publicações minhas, como Dinheiro, Segredos de Quem Tem, que trata de um modelo de planejamento financeiro pessoal, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que aborda o planejamento financeiro das famílias ou daqueles que dividem o mesmo teto, e Filhos Inteligentes Enriquecem Sozinhos, que discute o planejamento da educação financeira dos filhos. Os 3 livros foram publicados pela editora Gente. Porém, abro um pequeno parêntese para explicar que investir só faz sentido quando é parte de um projeto de vida de longo prazo, ou quando o dinheiro sobra de maneira convincente, seja como um bônus, seja como uma parcela conhecida e regular dos rendimentos da família. Sugiro algo em torno de 15% da renda, pelo menos. A dúvida da Renata apresenta 2 aspectos que expõem o projeto de investimento a uma fragilidade extrema: a dependência da renda do marido, que é considerada apertada para manter a família, e a crença de que, se dedicando a investimentos de pequeno valor, é possível obter algum complemento de renda. Com uma família inteira dependendo de uma única fonte, há motivos suficientes para que os investimentos sejam a última prioridade da família. Com o provedor sujeito a adoecer, a ser demitido, a sofrer acidentes e a não ter de onde tirar dinheiro em caso de emergência, o dinheiro poupado durante muitos meses será apenas para constituir uma reserva de emergência da família. Como a reserva de emergência deve ser investida com segurança e liquidez, e a caderneta de poupança é uma boa pedida, não se justifica ter uma investidora cuidando dessa reserva, pois não há decisões a tomar. Pior, se a Renata acredita que poderá incrementar o consumo da família com investimentos que vêm das pequenas sobras de uma renda apertada, certamente irá se decepcionar em pouco tempo. Para quem está começando um projeto de investimentos agora, é importante saber que muitos meses ou anos de esforço serão necessários até que se forme uma massa de recursos da qual se justifique retirar renda. Por exemplo, se a família da Renata decidisse poupar R$100 mensais, muito tempo teria que decorrer até eles somarem uma reserva no valor de uma casa, suficiente para comprar um imóvel e gerar uma renda complementar de aluguel. Esse argumento tem uma ressalva. É possível sim obter renda a partir de pouco dinheiro disponível. Por exemplo, se um indivíduo tem R$500 e não sabe como multiplicá-los, uma boa dica é convidá-lo a fazer pequenos negócios lucrativos, como comprar produtos ou equipamentos que possam ser revendidos por R$600. Revendedoras de empresas de cosméticos, por exemplo, contam com margens da ordem de 20 a 30% de cada item vendido. Se, para facilitar e aumentar as vendas, uma vendedora decide comprar por conta própria seu mostruário ambulante, poderá fazer muitas vendas por impulso para aqueles clientes que gostam de aproveitar a facilidade de sair com o produto na mão, em vez de encomendar. Outro exemplo está no mercado financeiro. Muitos jovens já perceberam que é possível fazer alguma renda a partir de um pequeno capital. Com R$10.000 na conta, por exemplo, um jovem com bons conhecimentos em ações, opções e seus mercados e um bom apetite para o risco pode negociar opções ou ações em operações de day trade, que é a compra de uma oportunidade e venda no mesmo dia,
para embolsar o lucro antes mesmo de ter que desembolsar o investimento, e lucrar com facilidade uma margem entre 2% e 5% do valor da operação. Essa estratégia, porém, exige grande conhecimento de economia e finanças, além de extremo autocontrole para não ceder à ganância e aumentar o nível de risco. Pessoalmente, não recomendo tal estratégia nem a investidores inexperientes, nem mesmo a jovens experientes. A estratégia que eu recomendaria a Renata e a todos que pensam em investir, mas esbarram na apertada renda é: invista no aumento da renda. É melhor cursar uma especialização, montar um pequeno negócio, cursar um mestrado, cozinhar para fora e atividades semelhantes, escrever um livro ou montar um site de negócios na internet. A segunda renda, ou uma parte significativa dela, poderia ter como destino seus investimentos, dando mais tranquilidade às finanças da família. Já acompanhei casos interessantes de pessoas que adotaram suas estratégias e, sem se acomodar, estabeleceram objetivos arrojados para seus investimentos, como um curso no exterior ou a compra de um carro. A vontade de conseguir investir para alcançar os objetivos gerou tamanha motivação para um negócio secundário que este cresceu e se tornou o principal negócio da família. Foi exatamente o que aconteceu comigo e com meus livros, diante da possibilidade de contar com a renda deles para multiplicar minha independência financeira. Item B. Esperar sobrar dinheiro. Estou para receber um bônus de R$6.000 e gostaria de saber como investi-lo da melhor maneira para alcançar minha independência financeira. Alexandre, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. A simples e objetiva pergunta do Alexandre pode ocultar dois graves erros de percepção sobre investimentos. Primeiro erro, o de que é possível fazer mágica. R$6.000 não são grande fortuna, mesmo que pareçam, quando a pessoa não está acostumada a ver em sua conta sobras dessa magnitude, e, por isso, não podem mudar muito a vida do investidor. Se esse dinheiro for investido em algo que proporcione ganhos médios de, digamos, 0,8% ao mês, um ótimo ganho se já estiver descontada a inflação e os impostos, e for esquecido durante 20 anos, ao final desse período o investidor terá acumulado apenas cerca de R$40.000. São suficientes para garantir uma aposentadoria perpétua da ordem de R$320 mensais, se o dinheiro for mantido na mesma aplicação e o rendimento se mantiver em 0,8 ao mês. Se contar com 30 anos, terá ao final desse prazo cerca de R$106.000, com renda perpétua da ordem de R$850, nada que proporcione uma aposentadoria digna. O segundo erro a ser identificado está na ideia de que é razoável esperar sobrar algum dinheiro na conta para começar a investir. O dinheiro que é investido de maneira eventual precisa apenas de uma desculpa eventual para ser desinvestido. Se realmente se transformar em investimento, terá sido por obra do bom acaso. Oba! Não aconteceram acidentes para me impedir de poupar. E não do sacrifício disciplinado do investidor. Será um investimento desprovido do sentimento de construção, que tanto orgulha o construtor. Por isso, a receita que melhor funciona para planos de longo prazo é a regularidade. Siga um plano de poupar regularmente um valor que saia de seu orçamento e que você sabe que corresponderá a um tijolo importante de seu grande castelo da fortuna. Minha sugestão para o Alexandre seria a de direcionar a entrada dos R$6.000 para acessar um bom fundo de investimentos e aproveitar o grande momento da inauguração do planejamento financeiro do Alexandre para sentar-se, fazer as contas, mudar hábitos e começar a poupar regularmente, todos os meses, seguindo uma estratégia de longo prazo com objetivos mais interessantes. Item C. Contar com muitas instituições para gerenciar sua riqueza. Tenho contas correntes em 5 bancos e estou pensando em fechar uma delas. Estou em dúvida, pois cada banco me oferece vantagens em um produto diferente. Um me dá o melhor cartão, outro os melhores fundos, outro a melhor corretora, outro o melhor serviço pela internet, e o último tem um limite de crédito e um atendimento de agência do qual não abro mão. Qual a sugestão? Luciano, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Enquanto você não se decidir por quem será seu parceiro na construção de seu patrimônio, continuará recebendo o mesmo atendimento medíocre que a maioria dos correntistas de bancos recebe. Com conta aberta em diversos bancos, você não é um bom cliente para nenhum deles. Todo banco gostaria que você utilizasse apenas os serviços oferecidos por ele, do cartão de crédito aos investimentos, do limite do cheque especial ao pagamento de contas. Mantendo-se como um cliente que utiliza apenas o produto mais competitivo do banco,
seu nível de relacionamento estará longe do necessário para conseguir cobrar do banco isenções de tarifas, atendimento mais eficiente e soluções diferenciadas. O ideal é manter apenas uma ou duas contas, optando pelas instituições que, na média, oferecem as soluções mais interessantes para a sua necessidade. Conte pontos extras para a qualidade do atendimento pelo canal que você utiliza, seja ele telefone, agência ou internet. Na falta de um serviço que outro banco ofereça, as instituições que se esforçam por atender o melhor sempre terão alguma maneira de compensar a deficiência em relação ao concorrente. O mesmo raciocínio vale para corretores de imóveis. Se você faz negócios frequentemente e seus corretores sabem que estão sempre concorrendo com outros corretores, jamais lhe será oferecido um serviço diferenciado. Ao concentrar a maior parte de seus negócios com o corretor que lhe atenda com mais eficiência, provavelmente você verá essa eficiência se multiplicar, tendo um verdadeiro agente particular a seu dispor. Item D. Contar com uma única instituição para gerenciar sua riqueza. Todo o meu relacionamento bancário está no Banco X. Cartões, corretora, fundos, previdência e seguros. Sempre os contratei através do meu gerente. Edson, Florianópolis, Santa Catarina. Nem 8, nem 80. Ao concentrar tudo em uma única instituição, você perde as referências de mercado e pode estar assumindo custos maiores do que teria em outras instituições. Por mais que seu banco lhe ofereça um bom atendimento, é interessante que você consulte outros fornecedores de tempos em tempos, para verificar se o bom atendimento não decorre apenas da boa remuneração que você gera para a instituição. À medida que seu patrimônio cresce, serviços especializados passam a se tornar acessíveis e com custo menor do que oferecido pelas grandes instituições de varejo. Exemplos: seguros passam a ser mais bem avaliados por corretores independentes. Fundos mais baratos e não menos eficientes podem ser contratados junto a corretoras e agentes autônomos. Corretoras de valores sem vínculo direto com grandes bancos costumam cobrar menos pela corretagem ou oferecer serviços com um nível de personalização inimaginável em uma instituição de varejo. Para seus investimentos, mantenha ao menos uma conta em um banco e contas em duas corretoras de valores. Corretoras não cobram tarifas para você se manter cadastrado junto a elas. Caso seus investimentos se concentrem em um banco, mantenham a segunda conta corrente de serviço, aquela que terá o cartão de saque em sua carteira. Caso o seu cartão seja solicitado por algum amigo do alheio, é desta conta que você deverá fornecer, para manter seu patrimônio protegido. Item E. Querer começar grande. Queria saber como começar a investir em ações por meio de corretoras. Sei que poderei poupar todos os meses entre R$200 e R$300. Cecília, São Paulo. Administrar sua própria carteira de investimentos para evitar as tarifas e taxas de bancos, fundos e planos de previdência nem sempre resulta em ganhos maiores. Não estou negando que, para quem tem pouco dinheiro, as taxas cobradas por gestores de fundos e seguradoras são altas demais. São mesmo. Porém, o pequeno investidor deve entender que está pagando um elevado preço para contar com uma estratégia de investimento que provavelmente ele não conseguiria conduzir com base apenas em suas decisões pessoais. Pela elevada taxa de administração que paga, por exemplo, ao gestor de um fundo de ações, o pequeno investidor contará com um profissional para selecionar as empresas em que ele investirá, diversificando seu risco entre dezenas de papéis, ou seja, se uma empresa quebrar, o impacto pode ser muito pequeno no patrimônio do investidor e ainda não precisará ter dor de cabeça para controlar seus investimentos e o imposto a pagar. Por sua vez, se abrir uma conta em uma corretora para comprar ações, aquele que tem R$200 para investir terá que adicionar à burocracia de seu dia a dia a papelada adicional do relacionamento com mais uma instituição financeira. Terá que decidir, com pouca ajuda, em qual ação investir. Pagará taxas de corretagem proporcionalmente elevadas para o valor investido e ainda terá que se virar para recolher os impostos ou justificar para a Receita Federal o não recolhimento. Todo esse trabalho extra para ganhar alguns centavos a mais do que ganharia se estivesse com fundos. Afinal, se a quantia aplicada é pequena, o rendimento é pequeno. A vantagem dos produtos populares é real e deve ser aproveitada até que o pequeno investidor acumule recursos suficientes para acessar produtos diferenciados. Quem tem pouco dinheiro deveria contar com a praticidade dos fundos de investimento.
Quer investir em ações? Vá para o fundo de ações que seu banco oferece. Seu contra-cheque apresenta retenção de imposto de renda na fonte? Não pense duas vezes antes de contratar um PGBL. Como citei anteriormente, até títulos de capitalização podem ser um bom negócio para quem está começando. O mesmo raciocínio vale para imóveis. Você acredita que o mercado imobiliário tende a se valorizar muito? Não tem dinheiro para comprar uma unidade imobiliária só sua? Pesquise então as dezenas de fundos imobiliários disponíveis no Brasil, cujas cotas costumam ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Com pouco dinheiro, você poderá ter a segurança e a rentabilidade do mercado imobiliário, e ainda contar com a vantagem de não pagar imposto de renda sobre seu lucro. Esse assunto voltará a ser tratado adiante. Item F. Poupar em vez de investir. Estou trabalhando no Japão e mando todos os meses cerca de $2.000 para os meus pais, que estão no Brasil. Faço isso há 4 anos e eles vêm comprando terrenos para dar segurança a meu patrimônio. Tenho dúvida se os terrenos realmente me dão segurança e se irão se valorizar no período em que eu estiver por aqui. Há algum caminho melhor? Antônio Morrinhos, Goiás. Poupar com a ilusão de que se está investindo é um equívoco clássico. Por falta de tempo, conhecimento ou afinidade com o assunto, não damos a devida importância ao que já conquistamos, preferindo concentrar-nos totalmente no que ainda não temos. Considero um investimento e seus rendimentos futuros uma conquista antecipada, pois, com o devido controle dos riscos, a probabilidade de atingirmos nossos objetivos é bastante elevada. Por outro lado, não considero a renda que um trabalhador assalariado irá receber nos próximos meses uma conquista, pois diversos motivos podem tirá-lo do emprego. Os brasileiros que trabalham no exterior são um exemplo perfeito do que quero dizer. Muitos assumem jornadas duplas de trabalho ou aceitam fazer muitas horas extras para ganhar mais e sacrificam ao extremo seu lazer, sua alimentação, sua vida social e suas condições de vida, visando poupar mais. As gordas remessas enviadas mensalmente ao Brasil não vêm apenas do suor do trabalho, mas também da perda da saúde, dos relacionamentos e da juventude. Quando chegam aqui, são confiadas a familiares de muita credibilidade, mas com pouco conhecimento sobre investimentos, o que faz com que esse dinheiro se multiplique em um ritmo bem inferior do que poderia ser multiplicado, considerando seu objetivo de longo prazo. Se o dinheiro enviado fosse colocado para trabalhar com eficiência, Antônio poderia enviar menos dinheiro e, mesmo assim, conquistar o mesmo objetivo que conquistaria com a estratégia atual. Isso permitiria a ele consumir uma parte maior de sua renda no Japão, fortalecendo sua qualidade de vida e absorvendo mais intensamente a rica cultura oriental. Item G. Ter um único investimento. A única reserva que tenho está em ações da Petrobras, que comprei há algum tempo com os recursos do meu FGTS. Estou super feliz, pois o que investi se multiplicou por 12 após 7 anos. Receberei minha restituição de imposto de renda e estou pensando em investir mais em Petrobras. É uma boa ideia? Joana, Osasco. Alguma dúvida de que a Petrobras é uma ótima empresa para investir? Empresa de petróleo, com tecnologia de ponta, ainda em fase de descoberta de reservas em sua área de exploração, comercializando uma commodity com preços em longa tendência de elevação e apresentando lucros substanciais e crescimento substancial, ano após ano. Conta também com defeitos, como o fato de ser controlada pelo governo brasileiro. Toda empresa de petróleo sofre forte interferência do governo de seu país, mas não podemos relevar o fato de que o governo que interfere na Petrobras é o brasileiro, com seus vícios de ineficiência e corrupção. Apesar da ressalva, é tão difícil encontrar alguém insatisfeito por ter comprado ações da Petrobras quanto alguém que recomende não comprá-las nos próximos anos. O negócio é inegavelmente bom, mas o investidor deve estar preparado para sofrer com as oscilações significativas no preço do papel. Porém, isso não quer dizer que você deve investir tudo o que tem em ações de uma empresa como a Petrobras, nem em um único imóvel comercial na Avenida Paulista ou em uma casa na praia, muito menos em um negócio próprio. A mais básica das lições financeiras deve datar dos tempos das cavernas e nos diz: nunca ponha todos os seus ovos em uma única cesta. Se ela cair, você perde tudo. As maiores empresas brasileiras são fantásticas, mas são administradas por seres humanos, que por sua vez são falíveis e corruptíveis. Mesmo uma grande empresa pode quebrar.
E isso vale para empresas brasileiras, norte-americanas, suíças, japonesas e angolanas. Um imóvel comprado na planta pode ter sua obra embargada. Um bom ponto comercial pode se tornar um ponto decadente, um verdadeiro mico. Uma pequena empresa pode simplesmente não decolar. Por isso, quando se trata de montar uma estratégia de investimentos, não se esqueça de diversificar. Item H. Sonegar impostos. Ouvi dizer que a Receita Federal ainda não faz o cruzamento de dados entre as declarações dos contribuintes e os relatórios gerados pelas corretoras de valores. Se eu ficar sem recolher os 15% de impostos sobre o lucro da venda de ações, teria algum problema? Claudemir, Foz do Iguaçu, Paraná. Sobre impostos, é preciso ser muito objetivo. Se você os deve, pague-os, por maior que seja o trabalho e a burocracia para manter-se em dia com o governo de seu país. Essa é a receita para boas noites de sono tranquilo. Se os impostos que pagamos são injustos ou não, eu acho que são. Isso é assunto para ser resolvido nas eleições, e não na declaração do imposto de renda. Mas as consequências do não cumprimento das obrigações fiscais pesam tanto no bolso quanto na honra de muitas famílias. Ao sonegar, você nunca terá a certeza de que o castelo de sonhos que você construiu estará de pé ou não no dia seguinte. Acredito que ninguém gosta de sequer pensar na ideia de ser chamado a prestar contas. Da noite para o dia, uma carta debaixo de sua porta pode lhe tirar títulos nobres como pai, mãe, marido, esposa, empresário, empresária, e lhe conferir simplesmente o título de criminoso ou criminosa. Não vale a pena. Se os impostos que pagamos são injustos ou não, eu acho que são. Isso é assunto para ser resolvido nas eleições, e não na declaração do imposto de renda. Se a Receita Federal cruza ou não dados aqui ou acolá, ou quando passará a cruzar, dificilmente você ficará sabendo. Melhor não saber da pior forma. Por isso, tente se consolar com meu ponto de vista. Quanto mais você ganhar, mais impostos pagará. Sonhe, portanto, com o dia em que você pagará impostos milionários a nosso governo. Só não espere nada em troca. Item I. Contribuir desnecessariamente para o INSS. Estou contribuindo para o INSS pelo teto do valor de contribuição, para assegurar uma renda maior para minha aposentadoria. Conto também com um plano de previdência privada, oferecido pela empresa, no qual contribuo com 5% do meu salário e a empresa aplica outro tanto. Estou agindo corretamente? Ídio, Mossoró, Rio Grande do Norte. O Instituto Nacional do Seguro Social, ou simplesmente INSS, é o mecanismo público que assegura aos trabalhadores brasileiros benefícios como o seguro-desemprego, a licença-maternidade e a aposentadoria. Apesar da dificuldade em arrecadar mais do que paga, estudos mostram que o INSS é viável segundo o atual modelo e que ele não deve quebrar tão facilmente como se supunha. Principalmente porque ações conjuntas da Procuradoria Pública, do Ministério da Previdência e da Polícia Federal vêm desmascarando diversas fraudes contra o sistema nos últimos anos, o que dá maior segurança ao trabalhador que conta com esse auxílio público. Em outras palavras, afirmo que não há motivos para duvidar da solidez do INSS. A economia cada vez mais pujante assegura a capacidade de o governo efetuar pequenas correções de rumo no sistema, se necessário. Por outro lado, não há motivos também para contar com um sistema de previdência pública no Brasil. O mecanismo de acumulação é extremamente ineficiente e a poupança produzida por cada trabalhador é do sistema, e não individual. Isso exige que confiemos na instituição pública pelo resto de nossa vida, o que não faz o menor sentido no Brasil. Se o mesmo recurso que você direciona hoje ao INSS fosse investido de maneira conservadora em fundos de renda fixa ou planos de previdência privada, seu dinheiro se multiplicaria com maior eficiência, segurança e previsibilidade, e, nas últimas décadas de sua vida, seria só seu. Mesmo que você confie e se satisfaça com o modelo da previdência pública, sua renda não estará assegurada na aposentadoria. Se contribuir pelo valor máximo, o chamado teto, começará a receber uma aposentadoria que será corrigida, ano a ano, por um índice de inflação muito aquém da realidade dos idosos. Segundo medições feitas por institutos de pesquisa, a inflação típica de consumidores da terceira idade é sensivelmente superior aos índices de inflação mais utilizados, como o IPCA e o IGPM. Ano após ano,
o aposentado verá seu poder de compra cair, convergindo para o mínimo pago pelo INSS, que é o salário mínimo, aquele mesmo que mal paga uma cesta básica. Quando você tiver direito a uma aposentadoria pelo INSS, doe-a para alguém querido que confiou apenas na proteção pública. Por esse motivo, contribuir para o INSS com cotas maiores do que o mínimo que lhe é imposto é um equívoco daqueles que contam com a previdência privada e outras modalidades de investimento. A contribuição coerente para o INSS é a mínima, porque a única garantia que teremos é o salário mínimo. Se você tem mais a poupar, contrate um plano de previdência privada. Se pensou no seguro-desemprego, sugiro não contar com ele. Faça sua própria reserva de emergências, equivalente a poupar 3 ou 4 meses de consumo de sua família. Esse dinheiro estará rendendo e se multiplicando. Seguindo os conselhos desse audiolivro, provavelmente você nem precisará de um salário mínimo vindo do governo. Fica a sugestão: quando você tiver direito a uma aposentadoria pelo INSS, doe-a para alguém querido que confiou apenas na proteção pública. Essa pessoa querida estará precisando muito desse dinheiro. Item J. Manter o FGTS intocável. Além do patrimônio que descrevi, também tenho um saldo no FGTS, mas esse eu nem considero em minhas contas. Jorge, Londrina, Paraná. Devemos considerar, sim, o saldo do Fundo de Garantia por tempo de serviço em nosso planejamento pessoal. Não porque você possa contar com ele a qualquer momento, mas sim porque, ao desprezá-lo, você pode estar deixando uma pequena fortuna muito mal aproveitada, rendendo menos do que a caderneta de poupança, quando poderia estar rendendo de maneira mais eficiente e, consequentemente, melhorando sua segurança em um investimento. Não são muitas as hipóteses que permitem o saque de seu saldo no Fundo de Garantia. Basicamente, você contará com essa reserva em casos de perda de emprego ou na compra de seu primeiro imóvel próprio. Há um valor máximo para a utilização do FGTS e, se o imóvel custar acima desse valor, não será possível efetuar o saque do fundo. De tempos em tempos, o governo brasileiro analisa a possibilidade de utilizar recursos do Fundo de Garantia para determinados investimentos, como aconteceu na compra de ações da Petrobras e da Vale durante o processo de privatização dessas empresas. Muitos achavam que a permissão para comprar ações era uma forma de o governo dar ao povo o direito de manter-se sócio das empresas que, até então, eram do povo. Na prática, o que definiu se o Fundo de Garantia poderia ser usado ou não para a compra de ações foi a grande certeza que o governo tinha de que aquelas empresas, quando privatizadas, só tenderiam a melhorar. O Fundo de Garantia rende pouco, mas é seguro. Jamais um governo colocaria em risco a segurança já garantida de seus trabalhadores. Por isso, sempre que você ouvir falar da autorização de uso do Fundo de Garantia para qualquer finalidade, aproveite. Isso será uma espécie de dica de investimento das autoridades financeiras do país. Por outro lado, sempre que você tiver uma boa oportunidade para sacar seu saldo no Fundo de Garantia, faça-o. Seja para a compra da casa própria, seja para a mudança para uma casa maior. O acúmulo de um grande saldo em sua conta na Caixa Econômica, que é a instituição responsável pela administração do FGTS, pode ser usado como um aviso de que você tem em mãos a oportunidade de melhorar o padrão de sua moradia. A liberação do saldo será viável se a moradia atual for vendida e o saque for solicitado para ajudar a pagar a moradia seguinte. Item K. Não aproveitar as vantagens de um PGBL. Pensei em contratar um plano de previdência privada e me recomendaram um PGBL. Mas quando reparei nas absurdas taxas de administração e carregamento do plano, desisti e investi em um fundo de renda fixa. João, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um plano de previdência privada não é barato, principalmente no Brasil, em que ainda é um produto utilizado por uma minoria da população. No início de 2008, menos de 20% dos brasileiros contavam com um PGBL ou com um VGBL. Quanto mais se popularizarem, maior será a oferta de produtos com taxas de administração e carregamento menores. Porém, as vantagens oferecidas por um PGBL, o chamado Plano Gerador de Benefícios Livres, são para ser desperdiçadas por poucos. Uma das vantagens é a tributação reduzida a apenas 10% após 10 anos de plano, para quem optar pela tributação regressiva.
Investimentos convencionais sofrem a alíquota de 15%, salvo algumas exceções que abordarei adiante. Ok, a maior parte dessa vantagem desaparece na taxa de carregamento, que é a mordida que o plano dá a cada aplicação feita pelo poupador. Mas essa taxa varia muito de plano para plano, existindo tanto planos com taxa igual a zero, quanto planos que cobram mais de 10%. Porém, a conta a ser feita não é a de qual alternativa rende mais ou menos, ou qual custa mais caro. A maior vantagem de um PGBL está no fato de que toda pessoa física que tem seu imposto de renda retido na fonte, ou que faz sua declaração de ajuste anual para a Receita Federal pelo modelo completo, tem o direito de deduzir em até 12% o valor de sua receita tributável anual, se aplicar esses 12% em um PGBL. Em outras palavras, quem tem uma renda de R$100 mil pode pagar imposto de renda apenas sobre R$88 mil se aplicar os outros R$12 mil. Na prática, deixa-se de pagar imposto sobre a renda que foi aplicada, o que é o mesmo que aplicar um dinheiro que nunca mais seria seu, se fosse para os cofres do governo. Esse imposto será cobrado lá na frente, quando você resgatar o que tiver conquistado. Mas perceba que você terá multiplicado por muitos anos um dinheiro que não teria em outra condição. Em um capítulo específico adiante, tratarei de estratégias com planos de previdência e mostrarei, com cálculos, como a contratação de um PGBL é vantajosa. Item L. Hiperatividade ou giro excessivo nos investimentos. Trabalho no meu computador e minha estratégia é ficar plugado em meu home broker durante o expediente e acompanhar o mercado. Tenho conseguido faturar uma média de 2% de ganhos por dia em operações de day trade, um ótimo negócio. Geraldo, Teresina, Piauí. Mergulhar no mundo dos investimentos e ficar totalmente conectado, aproveitando as oscilações para lucrar com operações de day trade e vícios do mercado, é uma atividade extremamente prazerosa. Sim, a adrenalina corre no sangue daqueles que vivem intensamente o mercado de ações e de commodities. Porém, se o investidor se esquecer de contabilizar corretamente seus investimentos, custos e ganhos, poderá não se dar conta de que tem muitas despesas com os custos de transação decorrentes das frequentes negociações. A começar pela tributação, que é maior para os lucros em operações de day trade, 20% do lucro contra 15% em operações tradicionais, inclui-se o fato de que cada transação implica corretagens e emolumentos. Corretagem é a remuneração da corretora de valores, enquanto os emolumentos são os custos cobrados pela Bolsa e pela Câmara de Liquidação e Custódia. No acumulado, esses custos puxam sensivelmente para baixo a rentabilidade da carteira de investimentos. Uma estratégia mais passiva, sem tentar bater a média do mercado, implica não precisar dedicar tanto tempo às notícias econômico-financeiras, dispensar relatórios de análises complexos e pagar menos custos nas operações. A economia não é pequena, se você considerar tanto seu tempo quanto seu dinheiro, recursos escassos e preciosos. Não confie cegamente em seus corretores, sejam de imóveis, sejam de ações. Um dos interesses desses profissionais é incentivá-lo a negociar mais frequentemente para que eles lucrem com cada compra e venda sua. Isso não quer dizer que eles não sejam competentes e capazes de lhe dar orientações eficientes e brilhantes. Mas, acredite, eles sempre terão a lhe oferecer uma fantástica e lucrativa estratégia envolvendo compras e vendas frequentes e geradoras de mais comissões. É possível que uma estratégia dessa seja muito lucrativa? Sim, é possível. Mas, para obter ótimos resultados para você e para seu corretor, provavelmente você terá que dedicar bastante tempo ao aprendizado e acompanhamento de seus investimentos. Ainda bem que, como dizem os traders, essa atividade dá prazer. Item M. Paralisia nos investimentos. Meus investimentos são de longo prazo. Por isso, procuro não dar muita atenção a eles, para não ficar preocupado. Cristiano, Nova Lima, Minas Gerais. Investimento de longo prazo não é a mesma coisa que investimento passivo, muito menos investimento negligente. Se seus objetivos são de longo prazo, você deve acatar recomendações e análises que indiquem opções com boas perspectivas de sucesso no longo prazo. Porém, não acredite que essas recomendações são eternas. Dificilmente uma boa solução atual para seu dinheiro continuará sendo boa daqui a 30 anos. Investir com visão de longo prazo significa seguir grandes tendências, olhar de longe e ignorar turbulências momentâneas. Mas o investidor de longo prazo deve se dedicar à revisão de sua estratégia de tempos em tempos, ao menos uma vez por ano,
para refinar suas escolhas e substituir os ativos que não vêm se desempenhando bem. Também é interessante cultivar o hábito de colher lucros, rebalanceando sua carteira quando determinado investimento render muito mais do que outros e resultar em uma concentração muito grande de sua riqueza. Lembre-se da teoria dos ovos na cesta. A paralisia nos investimentos não decorre apenas do excesso de tranquilidade. Há também quem fique paralisado porque não sabe como investir. Se sua carteira de investimentos lhe proporciona muitos momentos de angústia e indefinição, provavelmente é porque você escolheu uma maneira de investir muito complexa para sua capacidade de administrá-la. Talvez um pequeno passo atrás possa lhe dar mais tranquilidade e segurança. Por exemplo, em vez de manter o investimento em uma loja em um ponto comercial, por que não vendê-la e comprar 2 imóveis residenciais pequenos? Em vez de operar ações por meio de corretoras, por que não fazê-lo por meio de um fundo? Você pode começar a investir com somente alguns princípios básicos, optar por alternativas de investimento mais simples, enquanto estuda mais sobre alternativas mais complexas. Item N. Alavancagem com possibilidade de perda. Vejo que o mercado de ações está indo muito bem, rendendo mais do que 2% ao mês. Também observei que aqueles que compram um apartamento na planta e o pagam durante a construção conseguem lucros da ordem de 40% sobre o valor de compra, após 2 anos. Com base nisso, pensei em aproveitar uma linha de crédito de minha cooperativa, no qual pago 1,5% ao mês de juros, para tomar dinheiro emprestado e investir em uma dessas alternativas. Meu raciocínio está correto? Estevam, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tomar dinheiro emprestado para investir, o que é chamado de investimento alavancado, é uma das mais arriscadas estratégias de enriquecimento. Sem dúvida, pode proporcionar ganhos diferenciados, mas é a que mais causará perdas quando suas expectativas, aliás, especulações, não se concretizarem. Foi porque muitos norte-americanos tomaram recursos emprestados a juros elevados, contando com a valorização dos imóveis que compravam, que aconteceu a crise do subprime e a recessão norte-americana no início de 2008. De repente, começou-se a falar que os imóveis estavam caros, as pessoas começaram a deixar de comprar e os endividados ficaram sem ter como liquidar suas dívidas. Trata-se aqui de tentar ganhar dinheiro investindo recursos que não são nossos. Se o investimento vingar ou não, temos que pagar tanto o que tomamos emprestado quanto os juros da operação. A pior situação é quando compramos, com dinheiro emprestado, um ativo por um preço e o revendemos por um preço menor. A estratégia até pode ser considerada válida quando o investidor está negociando um valor pequeno, se comparado com seu patrimônio total. Mesmo assim, tornar-se um devedor certo para viabilizar um investimento duvidoso, especulativo, vai na contramão da racionalidade. O correto seria correr atrás de um empréstimo quando você tem em mãos um negócio de lucro certo, contrato na mão, venda garantida, mas não tem o dinheiro para acioná-lo. Quanto mais incerto o ganho, menos recomendável é a alavancagem. Uma observação importante: quando o empresário toma um empréstimo para injetar recursos em seu negócio próprio, ele está se alavancando e assumindo o risco de não vender. A estratégia é equivocada? Não, se ele tiver sob controle os diversos aspectos de risco do mercado em que atua. Se informação fosse o único ingrediente importante, todos os milionários de nosso país teriam pós-graduação e aqueles com escolaridade baixa estariam relegados à pobreza. São tantos os exemplos de dúvidas e opiniões que podem embutir armadilhas e equívocos que eu poderia falar por horas sobre isso. Mas preferi me ater aos casos mais frequentes, que surgiram ao menos uma dezena de vezes entre as dúvidas que recebi. O fato é que investir é uma atividade igualmente rica em oportunidades e ameaças. Daí a razão de eu continuamente sugerir a informação como principal pilar de seu sucesso. Porém, se informação fosse o único ingrediente importante, todos os milionários de nosso país teriam pós-graduação e aqueles com escolaridade baixa estariam relegados à pobreza. Felizmente, não é o que observamos. Investir é uma arte, e o investidor precisa desenvolver sua técnica como faz todo artista. É para falar desta arte que dedico o próximo capítulo.